Fala pessoas, dia 16/3, quinta-feira, mudando um pouco os horários, mas sempre falando das notícias, porque nos Estados Unidos, Bolsonaro admite possibilidade de ficar inelegível. Durante o evento, o ex-presidente afirmou que pode voltar ao Brasil no próximo dia 29 e falou que prisão é algo arbitrário, né, que ele não espera, mas inelegibilidade pode acontecer, né, porque você sabe que tem um monte de coisa rolando aí para tentar não deixar ele elegível, porque os caras têm medo que ele volte, né? Porque a força muito grande popular que tem e acaba por, né, estragar os planos da famosa teoria das tesouras de PSDB-PT, brigando por poder aí, apesar que, por enquanto, nesses 3 meses, estão em paz. Mas algumas coisas vão explodir aí no Brasil, vão acontecendo algumas opiniões, tanto no Brasil e no mundo, que pode ser que as coisas se separem. Mas mesmo assim, que quando tiver briga entre as esquerdas, haverá pequenos espaços para não deixar Bolsonaro elegível, e por isso falam tanto da Michelle Bolsonaro, né? E nisso, aqui no Brasil, Eduardo Bolsonaro faz acusações falsas, diz a Globo, sobre envolvimento com crime organizado após a agenda de Dino na Maré, né? É aí que o Eduardo diz: não fiz acusações, perguntei e cobrei explicações, pois não é normal um ministro que comanda polícias entrar assim em área dominada pelo crime. Mas entendo que interpretação de texto não é o forte do jornal, que tem jornalista do tipo economia vai mal, mas isso pode ser bom, né? E aí realmente é uma coisa que a esquerda ficou muito nervosa. Eduardo Bolsonaro ataca Flávio Dino com acusação falsa após a agenda na Maré, mas é uma coisa que ele quis perguntar assim, porque Dino entrou muito facilmente aí lá na Maré, enfim, né? Aqui no Brasil você pode ter certeza que Dino estima que 80% dos CACs vão recadastrar as armas, ou o cidadão de bem pode ficar tranquilo que ele não terá armas. Aí eu pergunto se os bandidos terão ou não terão, né? Porque sempre tiveram, né? Lula afirma que a obesidade é a doença que causa tanto mal quanto a fome. Que isso? Gordofobia em evento de lançamento do Pronasce, segundo o presidente brincou com o ministro da Justiça. Por isso que o Flávio Dino está andando de bicicleta, né? Falou isso aqui do Flávio Dino, já completando. Mas enfim, enquanto coisas bastante sérias acontecem, existe espaço para uma brincadeira. Menino interrompe discurso de Lula e fala de preço da picanha. Muito encenado, na minha opinião. O menino chega assim: Lula, pode falar o que foi. Ah, o preço da picanha baixou. Aí ele ficou: ah, mas que coisa. O menino sai correndo, né? E é legal que eu vou ler, né? Eu leio os comentários do Instagram para ver se alguém detectou que era realmente uma cena, na minha opinião, completamente feita para tentar aí dar aquele toque. Olha, picanha, ainda mais uma criança, ninguém vai questionar, né? Mas não dá, né? O brasileiro nunca, né, pega detalhes. E Lula adota velhas práticas políticas para conseguir apoio no Congresso. Que é tipo de apoio como? Emendas, né? Orçamento secreto, essas coisas tão horríveis. Contrariando promessas feitas na campanha eleitoral, o presidente Lula começou o 3º mandato com velhas práticas para obtenção de apoio no Congresso. São mais de 45 bilhões em emendas parlamentares. Eu falei para vocês que seria... A esquerda não tem muito problema para caminhar e fazer o que quer. Lembrando que não é para o povo. Mas eles avançam porque... Quando a esquerda é muito mais fácil. Ah, mas o Bolsonaro não estava fazendo porque... No começo falavam que ele não estava sabendo dialogar. Quando começou a dialogar é porque ele estava dialogando. Mas o Lula pode fazer tudo tranquilamente, porque não vai ter uma mídia batendo, sinceramente, assim tão forte. Só o R7 aqui, que teve um pouco mais de coragem, mas faz tempo que tem aí feito alguns movimentos positivos em relação a ir mais para a direita, que é o necessário, que o Brasil só tem esquerda. Lula acumula gafes desde a campanha eleitoral de escravidão a C-19. Muitas coisas aí está começando a mídia bater porque eles não querem ser esquerda extrema, mas uma esquerda social-democrata. Aí os jornais fazem aí críticas bem suaves. Se fosse o Bolsonaro, já teria pedido a prisão. Né? Coisas incríveis, né? Vídeo da Atena chama Nicolas Ferreira de fascista durante conversa com Guilherme Boulos. Deveria ser caçado, né? Boulos dando risada, né? Da Atena, que já entrevistou o Nicolas e na época era tudo tranquilo. Tava do lado do Bolsonaro, tava do lado do Nicolas, viu que tinha, né, possibilidades, mas agora que passou todas as possibilidades, ele foi pro PDT, agora todo mundo virou fascista pra ele. E por isso que eu falava tanto da Atena, não confio, não chega perto. Mas o Bolsonaro devia estar numa situação tão difícil, tão complicada, que ele abraçou um monte de gente. Falou que Putin não é comunista, falou que o da Atena era uma pessoa interessante, que não tem espaço vazio, que tem que fazer... Mas não sei o que falar. O Brasil é muito ruim.
né? Juiz absolve Guido Mantega, ex-presidente do BNDES, em ação da Operação Bullish. Aí vamos ver, né, que mais uma vez, ó a denúncia, o Ministério Público Federal acusou Mantega de supostamente influenciar o então presidente do BNDES a fazer operações financeiras para favorecer JBS em troca de propinas. Ao longo dos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, Guido Mantega foi ministro do Planejamento da Fazenda e também comandou o Banco Público. E você percebe que agora que a esquerda entrou no poder, todo mundo absolvido, todo mundo tranquilo, é falta de provas, acabou, todo mundo tá legal, né? Mas, olha só, a polícia mata chefe de facção apontado como mandante de ataques do Rio Grande do Norte. José Wilson da Silva Filho foi localizado na Paraíba nesta quarta-feira. Até o momento, 30 suspeitos foram presos, tá? Governo envia mais de 90 agentes da Força Nacional para o RN. O governo federal vai enviar nesta quarta-feira mais 90 agentes de segurança da Força Nacional. O reforço também deve contar com 30 viaturas que devem auxiliar no combate aos ataques criminosos registrados no estado. É interessante, né? Teve a questão do Flávio Dino e aí estão mandando agentes de segurança. Você percebe que do nada vai aparecer aí vários locais aí com criminosos quebrando carros, botando fogo nas coisas. Nesse caso foi sempre, né, contra o governo agora, né? Então você pode ter certeza que vai haver uma grande briga aí na esquerda e inclusive em facções contra o governo se não tiver as suas coisas atendidas. É o que aparenta, né? Shopee, AliExpress e Shein, o perigo que os marketplaces chineses apresentam para os varejistas brasileiros. E agora vai começar a taxação, né? Bolsonaro segurou até mesmo taxação de coisas da China, né? Mas aí o Luciano Hang não conseguiu com o Bolsonaro, talvez consiga com o Lula. E aí muita gente vai querer que você não compre mais nada por preços mais acessíveis, porque com a desculpa que vai acabar aqui com o Brasil. Como se o Brasil tivesse tecnologia para fazer as coisas que vêm da China, né? Tá longe de conseguir, por exemplo, um celular eficiente, um Xiaomi brasileiro, assim, né? Claro que a gente tem que falar da questão de espionagem, mas até aí o Windows também te espiona, um monte de coisa te espiona, então não tem como escapar, tá? Haddad disse que Alckmin sorriu ao ver novo teto de gastos. E eu falo, quando o político ri, provavelmente alguém da população chorará, né? É mais ou menos o que a gente aprendeu durante a vida. Espero que dessa vez seja diferente, porque eu duvido muito. Ministro do TSU defendem varredura em presentes recebidos pelo governo Bolsonaro, né? Porque esse é o grande problema do Brasil. Vamos ver o que ele ganhou, né? Tá ganhando coisa, não pode ganhar. Então, esse é o grande problema. Ah, mas o petrolão e o orçamento secreto e todas essas coisas que aconteceram no passado, que vem acontecendo, as coisas horríveis, os impostos, Petrobras preocupada com novos impostos. Não, Bolsonaro teve presentes. Presentes? Ah, não. Isso acaba com o Brasil. O STF faz maioria de 6 votos e derruba lei que obrigava a sala de descanso para enfermeiros em São Paulo. Acabou, não vai ter descanso nenhum. Até isso, o brasileiro vai ser tirado, né? Estados Unidos ameaçam regime de Kim caso Coreia do Norte use armas nucleares. E lá embaixo está escrito: acho que deixamos muito claro que se a Coreia do Norte empregar uma arma nuclear seria o fim do regime norte-coreano, né? Disse o secretário de imprensa do Pentágono. Os caras vão acabar com a Coreia do Norte, estão falando. Se tiver algum tipo de teste nuclear. E Coreia do Norte admite que mísseis são preparo para a guerra. Artefatos são uma resposta aos exercícios militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. E vamos em frente. A nova Cuba aí, né? Que é na Guerra Fria anterior era Cuba o grande problema aí, ameaça nuclear. E agora está sendo a Coreia do Norte. Mesma estratégia, o mundo parece mudar, mas não muda tanto. China investe pesado na modernização de sua defesa bélica e o Brasil precisa levar isso a sério. Em um mundo às portas de grandes conflitos territoriais, entender a estratégia chinesa é fundamental. Sim, a China está faz tempo se preparando para sair. Xi Jinping falou alguns anos atrás que vai ter uma muralha de aço que os inimigos estourarão sua cabeça ao bater, né, nessa muralha. Que o cara não estão para brincadeira. É muita informação, né? É guerra de informação. A China tem grande poder, inclusive, a adentrar aí, né? Comprar políticos em outros países. Os caras não brincam em serviço, tá? Muita gente fala de Rússia, mas eu tenho medo realmente da China. China, Rússia e Irã realizam exercícios navais no Golfo de Omã. Eles não param de se unir e fazer a movimentação, né? E tem outros pequenos países, né? Que a maioria não tem muita, vamos dizer assim, relevância, mas são pequenos países como Honduras que opta por relações com China em vez de Taiwan e arrisca elo com os Estados Unidos. É interessante que eles falam isso de Honduras, eu fico me perguntando,
E o risco do Brasil com os Estados Unidos, já que Lula vai conversar com Xi Jinping, não vai ter problema nenhum. E os navios iranianos aqui no Brasil não vai ter problema nenhum. E eu fico me perguntando se os Estados Unidos vai ser fraco desse jeito mesmo, né? Muita gente, americanos, eu sigo americanos, eles falam, os Estados Unidos tá muito fraco, tá omisso. E eu fico me perguntando se é a realidade. Rússia espiona Estados Unidos em escala industrial, diz ex-agente americano. Isso eu posso ter certeza. Os caras são, a China e a Rússia são especialistas, estão espiando todo mundo, toda hora, eu, você, não importa quem seja. Aqui no Brasil, que é meio bobinho, acharam um cara só, que tinha um nome aí, acho que era Vitor, alguma coisa. Mas você pode ter certeza que nos Estados Unidos deve ter, o que deve ter de russos e russas, inclusive, que casam, tem família lá. Nos Estados Unidos eles são espiões. Porque os caras, quando falam em guerra, não é brincadeira. As pessoas não imaginam o que é feito em nome da guerra. A Rússia diz que tentará recuperar restos de drone americano derrubado no Mar Negro. Vou deixar o vídeo aí no canto, tomar cuidado para strike, essas coisas. Aí daqui a pouco eles monetizam um vídeo porque era material de alguma, da Jovem Pan, né? Infelizmente aí aparece propaganda para vocês. Coisa que eu tiro para não incomodar vocês, mas mesmo assim aparece às vezes e é isso que é o mais importante. Tá tendo aí um conflito no Mar Negro, né? Relação com os Estados Unidos está no ponto mais baixo após incidente com drones sobre o Mar Negro, diz o Kremlin. E sim, você vê que a Rússia não quis abater de uma forma convencional e jogou gasolina em cima, né? No final do vídeo mostra aí uma hélice torta do drone. E a gente vê que isso aqui pode sim escalar muito rápido. Por mais que a Rússia não fez algo direto, é algo que impacta e só fala nisso. A Rússia responderá proporcionalmente às provocações dos Estados Unidos. Há uma escalada das tensões bilaterais após a queda de um drone americano no Mar Negro. E aos poucos você vê que estamos mais perto aí, né, da guerra mundial. O capitalismo americano está quebrando diante de nossos olhos, diz bilionário. Aí fala do Silicon Valley Bank, aí que tá todo mundo falando. Eu não acho que é algo tão assim que vá ser algo que mudará, já que a gente tá vendo coisas bem piores, né? O que aconteceu com a pandemia, o que está acontecendo também tem relação com a pandemia. Muitas dessas coisas aí, se tiver guerra mundial, isso aqui é brincadeira de criança, né? E para terminar, Greta Thunberg exclui o tweet de 2018 dizendo que a mudança climática acabaria com toda a humanidade, a menos que paremos de usar combustíveis fósseis até 2023. E aqui, ó, os cientistas da questão climática estão aí falando que todo mundo vai ser, a humanidade vai ser dizimada se a gente não parar de usar combustíveis fósseis nos próximos 5 anos. E por que apagou? Porque é uma vergonha. É uma vergonha porque eles trabalham através do medo. Daqui 5 anos todo mundo vai morrer. Aí passa 5 anos e não morreu ninguém, não está nem perto disso. Aí eles apagam e continuam com... Não, daqui 5 anos sim a gente vai todo mundo morrer porque está muito calor, né? Tem problema climático. Sempre trabalharam dessa forma, sempre mentiram para as pessoas e o pessoal aceita, acha, né? Muita gente compra isso aí. A Greta, a garota de 16 anos, não sei que idade ela tem agora, fazendo aí absurdos no mundo falando e muitas pessoas sérias, se dizem sérias, fazendo essa movimentação toda e as pessoas acreditando, né? É igual os bilionários que falam, não, o nível do mar vai subir, né? As cidades costeiras estão ferradas, só que os caras têm mansões gigantescas na praia, nível do mar, tranquilamente, né? E compram inclusive mais, porque vai desvalorizando com esse tipo de papo na mídia, os bobões vão lá e vendem de graça, esses caras compram muito barato e aí, simplesmente... faturando stonks. Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês. Lembrando, tem link da Amazon. Aproveite a Semana do Consumidor, né? Aproveite as promoções. Ajude aí o canal comprando alguma coisa pra você no link da Amazon que eu deixo no comentário fixado aí na descrição. E o Pix, porque o canal não tem propaganda. Você assiste tudo isso aqui, né? Esperando também que não seja monetizado sem a minha vontade por causa do vídeo do drone. Mas o importante é que nós estamos juntos e a gente vai se falando praticamente todos os dias. Não no mesmo horário. Mas se você não viu de noite, pode ver de manhã. Escolha seu horário. Muito obrigado. A gente se fala e até mais.